Ok. Sim? Alô, testando. Alô, testando. Eu trago a saudação, amados, da nossa igreja em Cubatão, da diretoria da nossa convenção, da qual vosso presidente, e também da minha esposa, a irmã Sara, para todos os irmãos, em especial as irmãs obreiras que estão aqui no dia de hoje. Nós vamos ter agora, no dia 1º de maio, acho que já é o 3º ou 4º encontro de obreiras. Todo dia 1º, é o 5º já, né, Roberto? 5º encontro de obreiras. Todo dia 1º de maio, a nossa igreja também fica lotada lá. Só que os homens, a gente vai cuidar dos banheiros e cozinhar. Dentro da igreja, só as mulheres lá, todo 1º de maio. E tem sido uma bênção de Deus. Ela manda um abraço a todas as irmãs aqui, em especial também a nossa irmã Kátia, que é uma das nossas colaboradoras na diretoria da Comadesp Feminina. Amados, para a gente ganhar bem o nosso tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu tenho ministrado, eu digo assim, feito um momento de reflexão. Isso partiu da nossa igreja em Cubatão e depois foi para o Elário da nossa Comadesp, que aconteceu no mês de janeiro. E por conta disso eu tenho ido a algumas escolas bíblicas e os pastores têm pedido que a gente fale sobre isso. Não foi o caso aqui, o pastor Leônidas deixou o tema livre. E quando foi na última fala nossa, antes de vir para cá, eu falei, pastor, nós estamos fazendo uma série de palestras em algumas igrejas da convenção a pedido dos pastores no tema que nós refletimos lá no Elad. Ele falou assim, pastor, eu até tinha pensado, mas eu já tinha falado para o senhor que era tema livre, então não quis falar as coisas. Então eu quero inicialmente ler com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2, apenas os últimos versículos, a partir do versículo 41 ao 47. Vamos ler todos juntos uma leitura congregacional. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Vamos lá, 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, 43. 44. 45. E fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 46. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Para terminar, o 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu disse recentemente, ministrando em uma das nossas igrejas, se o livro de Atos se encerrasse nesses versículos que nós lemos, acho que já tinha alimento suficiente para a gente esperar Jesus voltar. Porque a igreja se instituiu, a igreja tinha oração, a igreja tinha doutrina, ensinamento da palavra, a igreja tinha milagres que se seguiam, que Jesus já tinha falado, esses sinais seguirão os que crerem, os milagres aconteciam, a igreja tinha comunhão. Esse texto, para a gente ganhar bastante tempo, falava de comunhão em casa, comunhão na igreja e comunhão em casa. Hoje tem muita gente querendo deixar a igreja para ficar em casa, mas na igreja primitiva tinha oração e tinha palavra tanto no templo quanto nas casas. Então o crente que é crente em casa e é crente na igreja também. E o que é crente na igreja é crente em casa também. Então tinha oração, tinha doutrina, palavra, tinha comunhão, tinha ceia, não é? Tinha contribuição na igreja. Tem esses negócios de ensinamentozinho, não por causa de dízimo, não, irmão. O povo vendia as propriedades, dava tudo logo. Quem já deu tudo não tem mais 10% para dar. Diz a Bíblia que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Também não tinha essa discussão que tem hoje na internet, né? A gente vê muito falando, não, dízimo não é dinheiro, dízimo é de mantimento e papapá.
diz o texto aqui que eles vendiam. Quem vende recebe o quê? Dinheiro. E eles pegavam o dinheiro todo e depositavam aos pés dos apóstolos. E alguém que quis fazer presença, vocês conhecem a história de Ananias e Safira, não é? Mentiu, tirou um pedaço e deu. Olha, ele poderia tirar um pedaço, não havia problema nenhum, mas tirou um pedaço e foi lá e disse que deu todo. Vocês sabem o que aconteceu, né? Morreu, fulminado na hora. Então, se o livro de Atos se resumisse aqui, a gente fala assim: a igreja aqui tem para a gente caminhar até Jesus voltar. Só que aí, quando você vai ler o livro de Atos, quando a gente vai ler para frente, a gente vai continuar a ver, a gente vai começar a ver algumas coisas que a gente acha que não deve ter na igreja. Já tinha na igreja primitiva, não é? As discordâncias, os pensamentos contraditórios. Teve gente lá que não se desviou, pastor Leônidas, mas separou um do outro. Foram fazer a obra de Deus separado, porque não dava para ficar juntos. Foi o caso de Paulo e Barnabé, não é verdade? A gente vai ver o concílio de Jerusalém e outras situações, porque hoje a gente diz: ah, pastor, irmão, igreja que é igreja, a igreja é de Deus, mas ela é feita por homens. No lugar de nós aqui, os anjos queriam sentar e tomar conta da igreja. Eu digo: não, isso aqui é para homem. E eu vos darei pastores. Foi o Senhor que deu. E o pastor, ele cumpre o papel do anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja, mas ele é um ser humano. E os que trabalham com ele, os que o representam nas congregações, nos departamentos, são seres humanos, que são falhos. E você vai ver no livro de Atos, depois desse texto aqui, que a gente vai encontrar situações assim. A gente vai encontrar gente querendo comprar o dom de Deus. Até hoje tem jeito. Essas coisas, nada é novidade. Desde que a igreja é igreja, isso sempre existiu. O que acontece é que o Senhor Jesus disse que com o passar dos anos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é a realidade. Mas o que nós vemos aqui, e o que eu quero compartilhar com vocês, realmente a gente tem alguma coisa escrita, mas a intenção não é essa. A intenção, se você quiser fazer alguma anotação, você tem um bloquinho de anotações aí, uma caneta. Mas é imaginar que nós estamos vivendo um tempo, do ponto de vista da igreja, a igreja de Cristo, do ponto de vista organismo vivo de Cristo, corpo de Cristo, essa é indestrutível. Mas nós estamos vivendo momentos em que nós estamos vivendo uma certa desagregação da igreja. Não sei dizer bem aqui em São Paulo, mas lá na nossa região está vendo. Hoje é difícil você pegar, Leônidas, que você consiga reunir uma igreja com um número razoável de pessoas para um círculo de oração, para um culto de oração, para um culto de ensino. A igreja hoje, que o pastor consegue, eu não vou dizer encher a igreja, mas tem um número razoável no culto de ensino, ele começa a ter dificuldade até para o próprio pastor pregar. Não sei se acontece isso aqui em São Miguel. Lá em Cubatão, toda terça-feira, pastor, se vacilar tem 3, 4. Aí tem dias que eu falo assim: os 3 vão me ouvir aqui hoje, porque o pastor da igreja tem que falar para a igreja de vez em quando. Por quê? As pessoas não querem para a igreja, as pessoas querem para a igreja domingo. As pessoas querem para a igreja e de preferência domingo à noite. E alguns já está ficando pesado domingo à noite. Estão fazendo domingo de manhã para de noite, está todo mundo livre. Eu chamo isso de evasão congregacional. Repita comigo: evasão congregacional. É inevitável a constatação da evasão congregacional na igreja evangélica no presente século. Mas eu estou falando aqui para um público assembleiano. Nós não chegamos no ápice dessa questão, mas estamos inseridos nesse contexto e a gente precisa analisar isso. E as Assembleias de Deus como denominação não ficam fora desse contexto. O movimento dos desigrejados cresce a cada dia. As estatísticas, isso você pode anotar, apontam que somente na Grande São Paulo, nesse complexo da Grande São Paulo, já existe um número aproximado de 100 mil pessoas que se dizem evangélicas, mas não congregam em qualquer igreja. Eu disse 100 mil, repita comigo esse número: 100 mil desigrejados. Eles não se dizem que não são crentes, eles não admitem que não são mais cristãos, eles não admitem que não são evangélicos, mas eles admitem que eles não têm uma igreja fixa para congregar. Inclusive, na última eleição, um pesquisador
entrevistando uma pessoa, quando perguntou qual a sua religião, ele falou assim: evangélico não praticante. Quando eu era criança, lá no Morro do São Bento em Santos, isso se chamava outro negócio, chamava-se desviado dos caminhos do Senhor. Não era assim? Está desviado dos caminhos do Senhor. Hoje ele passou o evangélico não praticante. Antigamente tinha católico, agora já tem evangélico não praticante. São desigrejados. As eleições, agora, o que eu quero analisar com vocês, quero que você pense, eu estou falando tudo aqui muito praticamente, tá? Do meu dia a dia de vida. As eleições de 2018 revelaram que a Igreja Evangélica Brasileira foi fundamental para a eleição do atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Lógico que a gente, pela primeira vez, nós temos um presidente da República que, muito embora ele se professando católico, mas tem uma esposa que é evangélica. Então isso já mostra alguma coisa para a nação. Um presidente da República que, muito embora se confesse católico, se professa fé católica, mas tem uma esposa que é evangélica, frequentadora, membro da igreja, tem pastor e está levando o evangelho para dentro do Palácio do Planalto. Haja vista que teve uma cantata de Páscoa com mensagem e tudo agora, na antevéspera do feriado. Órgãos nacionais e internacionais de imprensa atestaram que isso é uma realidade. A imprensa não só brasileira, a imprensa internacional atestou isso. Que os evangélicos cresceram. E eles admitiram, é bom que fique claro que não tínhamos votos para eleger um presidente, mas a Igreja Evangélica Brasileira foi o voto Minerva. Para o lado que a gente fosse, ganhava. Nós não tínhamos votos para eleger um presidente sozinho, mas se a gente fosse para o outro lado, do outro lado tinha ganhado. Isso é estatística. Isso está escrito. Isso é ciência da estatística. Esse fato inédito foi muito mais resultado de orações. Eu diria que tem crente que se envolve na política